Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início, então, ao terceiro ciclo de debates Pensar a Escola Hoje, com a temática formação de professores, né, formação docente para além das licenciaturas. Os nossos convidados de hoje são a professora e pró-reitora Sandra de Deus, pró-reitora de Extensão, o professor Felipe Arendt, professor de Biologia do Colégio de Aplicação, e a professora Estela Mares Walcher, professora do Colégio de Aplicação na área de Educação Física. A gente começa, então, com a nossa convidada de fora, a externa, né, de fora da universidade, externa ao Colégio de Aplicação, a pró-reitora Sandra de Deus. Eu vou, antes de passar a palavra para ela, vou apresentá-la. A professora Sandra possui graduação em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em pensamento político brasileiro pela Universidade Federal de Santa Maria também, mestre em extensão rural pela mesma universidade e doutora em comunicação e informação pela URGS. É professora associada da Faculdade de Comunicação da URGS, coordenadora do curso de especialização em jornalismo esportivo e pró-reitora de extensão. Líder do grupo de pesquisa Jornalismo Esportivo, certificado por essa instituição. Tem experiência na área de jornalismo, com ênfase em rádio, atuando principalmente nos seguintes temas: jornalismo, rádio, jornalismo esportivo, extensão universitária, cidadania e direitos humanos. Muito obrigado, Sandra, por teres aceitado o convite. Se vocês não se importam, eu vou ficar de pé. Boa tarde. Não, vou ficar de pé porque eu não alcanço aqui atrás da mesa. Eu estava falando isso no microfone. Tá? É com muito prazer assim, que eu vim hoje, essa tarde aqui. Agora, quando eu cheguei, eu estava dizendo ao diretor que, no fim, há muito tempo atrás, quando se organizou essa vinda aqui, esse encontro aqui, eu não tinha uma outra agenda, só que hoje eu tenho uma outra agenda logo na sequência, porque eu tenho a formatura do jornalismo e eu sou uma professora homenageada, e é isso também, então eu preciso voltar um pouco rápido lá, porque a formatura é na metade da tarde. Eu acho que o tema, o que eu vou propor para vocês, assim, para conversar um pouco, né? A minha formação é a formação de jornalista. E vou fazer um preâmbulo antes, né? A minha formação é a formação de jornalista. E quando eu cheguei na universidade como professora, eu tinha muitos questionamentos, porque quem não vem da licenciatura, quem não tem a formação de professor, né, chega na universidade para formar profissionais, né? Assim, é isso que nós chegamos, que assim, nós trouxemos o nosso conhecimento profissional para passar, e esse conhecimento formar profissionais. Só que aí nós nos deparamos, e isso, né, eu sou professora há mais de 20 anos na universidade, nós vamos nos deparando com jovens, muito jovens, né, recém-saídos da adolescência, e que exigem dos professores mais do que essa formação profissional. Então, esse foi um primeiro questionamento. Mas como também eu vinha de estudante de universidade pública e vinha da extensão universitária, eu também entendia que esse olhar, que é o olhar da extensão universitária, ele era um olhar muito interessante para trabalhar com esses jovens, com esses adolescentes que chegavam na universidade. Bom, deu no que deu, né? Eu sou uma professora de jornalismo, dou aula em jornalismo, nunca deixei de dar meus 12 créditos no curso de graduação, sou professora da graduação, dou 12 créditos na graduação sempre, e sou pró-reitora de extensão há 11 anos nessa universidade. E esse tempo todo me fez sempre pensar assim, qual é o papel, né, que a extensão universitária tem nessa formação, que primeiro na formação dos estudantes, mas qual é o papel para nós, para os docentes? Se quando nós chegamos na universidade, e deve ter acontecido com todos vocês, né, quando chega na universidade, a gente se submete a um concurso público na universidade, e que raramente nos dão a opção de entrar na universidade tendo um projeto de extensão. Normalmente, a exigência é que a gente entre aqui com um projeto de pesquisa.
há 22, 23 anos atrás, eu entrei nessa universidade com um projeto de extensão. Fiz concurso, entrei como professora no jornalismo com projeto de extensão. Só que quando a gente entra, e aí estou falando já da atualidade, mas também era assim quando eu entrei na universidade como professora, nós não... O que é que nos apresenta a extensão? Como é que nós, que chegamos como docentes, sabemos como é que funciona a extensão na universidade, o que é a extensão universitária? Claro, muitas vezes nós trouxemos isso lá, quando éramos alunos de graduação, nós trouxemos uma experiência extensionista, outras vezes não trouxemos. E como nós chegamos na universidade, nós estamos aqui para trabalhar com ensino e com pesquisa, porque aí o concurso nos exige isso, nós passa lotada a extensão. Né? Com o tempo, porque outros colegas mais antigos vão nos dizer, nós vamos vendo o que é isso dentro da universidade. Tá? Nós vamos vendo o que é a extensão universitária e vamos vendo qual é o caminho que a gente tem para isso. Aí eu que tenho que passar, né? O jeito de passar, né? Ficou ruim aí, não sei, acho que dá para ver, né? Então, essa é uma frase do Mia Couto, que para mim, ela representa muito da extensão universitária. Neste momento, ela representa também o que é a universidade, representa o que é a nossa sociedade. Assim, sabe? A forma que nós estamos vivendo, as questões que nós vamos esquecendo. E muitas vezes, em nome de uma produtividade que nós temos que ter como docente, nós esquecemos, né, esse dia a dia e, na verdade, nós estamos realmente em guerra. Né? Nós estamos em guerra. Né? E que, né, várias questões são esquecidas nesse momento que a gente está vivendo. Eu não quero aqui, né, não quero dizer que a extensão universitária é a salvação, mas eu tenho convicção, né, de que a extensão universitária é a saída de preservação da universidade pública. Né? Eu tenho esta convicção. E pretendo agora, sim, rapidamente dizer para vocês por que eu acho que a extensão universitária para nós, né, e na formação docente, ela é extremamente importante. Estou dividindo essa fala aqui, que eu serei rápida, em 3 eixos. Né? Primeiro, essa questão do conhecimento, construído a partir de um olhar freiriano. Né? Um conhecimento que, na verdade, ele vai e vem e eu aprendo dos 2 lados. Segundo, o conceito de extensão orientado pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão. E terceiro, os desafios que nós devemos enfrentar como docentes. Primeira questão do conhecimento, quer dizer assim, ele não é um conhecimento, e esse, mais do que eu, vocês têm essa clareza, quer dizer, não é um conhecimento que só eu sei. Né? Só eu, docente, sei aquilo que eu estou ensinando. E aí é uma experiência muito pessoal nessa construção de conhecimento, na formação de jornalistas. Eu sou professora das disciplinas de rádio-jornalismo. Né? Então, eu adoro microfone, por isso que eu posso apresentar. Né? Eu sou professora de rádio-jornalismo. Com disciplina no início do curso e no final do curso. No final do curso, são uma disciplina que é prática e teórica dentro da rádio da universidade. E já me deparei com a seguinte questão. O que vai acontecer se eu, professora de rádio, né, reprovar um estudante porque acho que ele é um estudante que não dá para rádio? O que eu aprendi com esse estudante esse período? E por que eu não reprovo o estudante, a não ser por frequência? Porque eu aprendi que ele pode ter um outro olhar, ele pode ser um estudante que ele gosta de televisão, ele gosta de impresso, ele gosta de qualquer outra coisa, não gosta de rádio. Então eu tenho que ter uma exigência que diga que ele pode sair da universidade sabendo fazer rádio. Mas eu não preciso exigir que ele tenha o mesmo nível do estudante que gosta de rádio. Este é um processo muito difícil, e que talvez eu também tenha demorado para aprender com meus alunos isso. Então, esse conhecimento que eu vou aprendendo com meus alunos a cada semestre, ele me leva sempre a pensar isso. Assim. E talvez eles também, por vadiagem, eles já sabem que eles não vão ser reprovados comigo, né? Porque eles vão passando de uma turma para outra. Mas eles sabem que tem um nível para atingir, para a gente conseguir, né, estarmos iguais. Ou vocês não vão fazer rádio, mas se um dia precisarem na vida, vocês vão fazer rádio. Agora, vocês que gostam de rádio, querem fazer rádio, nós precisamos conversar mais de perto, porque esse é o que vocês vão fazer a partir de agora. Então, acho que esse tipo de formação, esse tipo de conhecimento que a gente vai fazendo com os estudantes, é uma forma que a cada período nós docentes vamos aprendendo. E no caso da extensão universitária, nós não aprendemos só com nossos docentes, nós aprendemos também com a comunidade, com os externos, com aqueles que nos cercam. Né?
E esse fazer da extensão universitária, ele é o que modifica e que alimenta todos os dias a universidade. A gente pode pensar que não. A gente pode ter um olhar muito quadrado de que não é a extensão universitária que alimenta esse conhecimento dentro da universidade. A extensão universitária produz, sim, conhecimento, né? Tensiona o ensino e fomenta a pesquisa através da extensão universitária. Senão a gente não justifica a existência de uma universidade pública, né? E aí nós vamos trabalhar com um conceito, né, que segundo aspecto, esse é o conceito da extensão universitária, que é um conceito construído há longos anos, né? Assim, eu participo da extensão universitária 40 e poucos anos, desde que eu cheguei na faculdade como estudante, né, e depois como docente, né, como coordenadora do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão. Só em 2012 nós conseguimos ter um conceito da extensão universitária, que é esse conceito que está aqui na Política Nacional de Extensão, onde a gente entende que ele é um conceito que ele conseguiu fechar. Talvez daqui mais 3 ou 4 anos a gente precise de novo debater do que é o papel da extensão universitária, que conceito nós queremos para a extensão universitária, né? Assim, que é essa inserção transformadora dentro da universidade, né? Nas ações nossas em relação à comunidade, ao outro, coisa e tal. Assim, é como isso se dá. Então, esse conceito da extensão universitária, ele é um conceito extremamente abrangente, mas que dá conta do que é a extensão universitária hoje, né? Em todas as universidades. Esse é um conceito construído pelas universidades públicas, mas que ele hoje tem que dar conta da extensão universitária feita, inclusive, nas comunitárias e nas particulares, né? Isso tudo vai acontecer porque, na Constituição de 88, o artigo 207, é o que trata do que é mais difícil dentro da universidade, que é a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, né? E é claro que isso é muito difícil ser feito. Porque, ora, nós tratamos do ensino, ora nós tratamos da pesquisa, e lá, em algum momento, nós gritamos pela extensão universitária. É muito raro e é muito difícil a gente pensar que a extensão universitária, assim, ela não ensina, ela ensina sim, né? E também não dá para pensar que a extensão universitária é o Espírito Santo que fica vagando, que assim que daqui a um pouco cai em algum lugar, extensão universitária, né? Também não é isso, né? Assim, ela está emaranhada, entremeada entre o ensino e na pesquisa, etc. E tal. Ela não anda sozinha. Não existe extensão sem ensino, né? Não existe. Então, na verdade, essa indissociabilidade, que por enquanto ainda é, e olha, é um esforço muito grande em todas as universidades, gente. Não é um defeito desta universidade ou daquela. É um esforço muito grande a indissociabilidade. Mas, na prática, poucas vezes acontece, né? A não ser quando se precisa fazer uma discussão que tenha um aperto nas pessoas e nos grupos para fazer isso. Aqui na URGS, há alguns anos, nós temos constituído os núcleos de ensino, pesquisa e extensão. E esses núcleos têm funcionado bem, porque ali dentro estão diferentes, né, pessoas de diferentes áreas do conhecimento, mas também fazendo ensino, fazendo pesquisa e fazendo extensão. Então, o artigo 207 da Constituição, ele nos assegura do ponto de vista legal. Na prática, nós ainda estamos engatinhando. Aí nós vamos, eu não sei se em algum momento já teve, porque vocês estão reunidos já, né, alguns dias nesse debate, se em algum momento se discutiu a questão dos 10% de créditos curriculares na extensão universitária, né? Assim, que aí nós vamos voltar para o PNE, né? O 2001 já dizia isso, que 10% dos créditos nos cursos de graduação deveriam ser realizados em atividades de extensão universitária. O PNE atual, né, saiu do que era uma meta para uma estratégia, quer dizer, caiu um andar, né, passou a ser uma estratégia assegurar no mínimo 10% de créditos nos cursos de graduação em atividade de extensão universitária. No caso do curso de jornalismo, que tem 4.000 horas, nós temos que realizar 400 horas em programas ou projetos de extensão universitária. E este é um debate que a universidade vem fazendo já há alguns anos. Nesse momento tem uma comissão formada pela Prograde para ter uma resolução sobre o assunto, porque a universidade tem até 2024
4, que é o PNE, mas o plano de gestão diz que até 2020 nós teríamos que já ter crédito de extensão universitária devidamente regulamentado nos cursos de graduação. Não temos ainda em nenhum curso, nós somos uma universidade nesse aspecto bastante atrasada, muitas universidades já avançaram nisso, nós ainda não temos. Porque não é fácil. Não é fácil porque ninguém vai aumentar a carga horária de nenhum curso de graduação. Então, da onde eu vou tirar, no caso do curso de jornalismo, 400 horas, que diga assim para a professora Sandra, eu vou tirar tantas horas, como se a minha disciplina é mais importante? É impossível deixar algum aluno se formar em jornalismo se não tiver a minha disciplina. E assim tem eu, tem ela, ele, todos nós temos a nossa disciplina como importante, né? Mas nós temos que encontrar 10% de espaço dentro dos cursos para que tenhamos os créditos de extensão universitária. E isso é extremamente importante. Não só pela minha convicção de que a extensão universitária forma profissionais diferenciados, como a possibilidade do aluno se dar conta da realidade que ele está vivendo. Né? Porque se não só faz extensão universitária, o aluno que já tem uma ideia, o que encontra pela frente o professor queira fazer isso. Os outros não vão fazer. E aí vão cair no mundo sem ter passado por essa realidade que está aí. Né? Então, o PNE é um outro aspecto importante. E aí eu faço uma rápida trajetória histórica, não vou falar muito sobre isso, só para a gente ter uma ideia de quando a gente começa a pensar nisso, quer dizer, a gente, Universidade Brasileira, né? O Estatuto da Universidade Brasileira, ele fala na extensão, mas vinculada mais a essa questão que, assim, na linha econômica, tu tem que fazer, e depois a gente vai passar por um período, que a extensão universitária, o fato é que a universidade vai oferecer para aqueles menos necessitados aquilo que a universidade faz, e se fosse hoje em dia seria para nós, né, porque por necessitados, né, todos nós estamos, né. Mas também tinha muita transferência de tecnologia, porque tem um viés que era um viés inglês da transferência de tecnologia. A extensão universitária vem muito ligada à questão da extensão rural, né? Não é por acaso que eu tenho mestrado em extensão rural, né? Vem muito ligada à extensão rural. No caso brasileiro começa por Viçosa, na extensão rural. Assim, as atividades agrárias sempre levaram então ao campo, que precisava dessa assistência. Então a gente tem um percurso histórico da extensão universitária até os anos 60, que ele não nos favorece muito no que a gente pensa que tem que ser extensão universitária. Né? Pelo seu viés, desde o Estatuto da Universidade Brasileira. Eu não trago aqui para vocês todo o percurso que a gente vai passando pelo período dos governos militares, né? Os anos 60, quando se leva a um grande debate da educação popular, isso também fortalece a forma de intervenção que as universidades foram ter nos anos 70. Vamos chegar aos anos 80, nós temos de novo a necessidade de uma abertura dentro das universidades, e não satisfeito com o que estava acontecendo dentro das universidades, também os docentes começam a sair para fora. Então, nós vamos tendo uma modificação toda, que é uma trajetória histórica, que a gente precisa de um tempo bom para fazer essa apreciação. Mas acho que a gente tem ensinamentos que não são só esses, mas que são da reforma de Córdoba, né? Que todos nós aprendemos, que a reforma de Córdoba completou 100 anos no ano passado, ela foi extensionista. Não, ela não foi extensionista. A reforma de Córdoba foi uma ideia que, assim, a universidade precisa se abrir, precisa ser democrática. Nós é que vamos fazendo inferências dizendo que ela tratou da extensão. Efetivamente não tratou da extensão, mas ela nos dá várias questões que nos levam a pensar que ela também é um ensinamento importante pensar no a universidade. O documento final da CRES 2018, né, também nos aponta para a necessidade da universidade se voltar para vários temas e várias questões, que são as questões hoje abarcadas pela extensão universitária, por esse braço que é a extensão universitária dentro da universidade, né? E aí não é só a questão que envolve uma atividade de universidade que vai trabalhar com os movimentos sociais, porque a universidade, né, ela não está aqui só na defesa dos fracos e oprimidos, né? A extensão universitária precisa trabalhar, ter diferentes olhares, por isso ela é universidade. Então eu sempre penso que nós temos sim uma interferência muito grande nos movimentos sociais e populares, mas eu tenho horas que eu preciso sair daqui, entrar no Santander e negociar com o Santander. E eu tenho que fazer isso. Eu sou pró-reitor de extensão. Posso até não gostar da ideia, mas eu preciso fazer isso, porque a extensão universitária tem que tratar também dessas questões, né? Há uma questão importante para nós, no caso brasileiro, que envolve a extensão universitária, que é a integração latino-americana.
Uma vez, numa discussão com Boaventura, ele dizia assim, eu acho que a gente não pode tratar de internacionalização sem antes a gente tratar de latino-americanização, porque senão nós não compreendemos a realidade que nos cerca, ficamos de costas porque estão fazendo as outras universidades latino-americanas. A Argentina avançou muito nessa questão da extensão nos currículos, nós ainda não conseguimos avançar. A própria inserção da extensão nos currículos de graduação e a Agenda 2030, que é uma agenda importante, né, não só para as universidades, porque nós não fizemos políticas públicas, nós não executamos políticas públicas, né? Nós acompanhamos, nós averiguamos e nós formamos pessoas para que possam atuar nas políticas públicas, né? Mas nós, universidade, não somos quem faz, quem executa as políticas públicas, né? E a Agenda 2030 nos leva muito para isso, e é um tema que em alguns outros setores, outras universidades está bem avançado, nós começamos a engatinhar também no debate da Agenda 2030. Então, esse caminho a percorrer, né, até para chegar à Agenda 2030, eu acho que ele tem algumas questões que são importantes, que elas vão impactar depois nos desafios que a gente vai enfrentar, né? E esse caminho é um caminho que envolve, e que no caso do CAP, principalmente, já tem presente muito essa discussão, que é a questão da paz, né? E às vezes a gente, assim, para chegar na paz, a gente precisa fazer a guerra, né? Muitas vezes acontece isso, né? Mas da paz, da justiça e a melhor qualidade de vida é um caminho que a gente tem que percorrer, né? Se a gente não percorrer esse caminho, a gente não vai conseguir enfrentar os desafios internos e externos que a gente tem, como docentes. Uma maior participação no processo de decisão, e isso no processo de decisão interno das universidades, das nossas unidades acadêmicas, porque muitas vezes nós docentes deixamos, alguém vai decidir, ok? Eu dou minhas aulas, cumpro minha carga horária e alguém toma as decisões, né? Nós vamos deixando isso, tá? As disputas internas nas universidades, na nossa e todas as universidades, que inclui também as modificações dos currículos, né? Nós somos todos nós, né? E aí depois você levanta a mão quem não faz isso, todos nós somos muito resistentes às mudanças, né? Às mudanças curriculares. Cada mudança curricular em cada curso de graduação a gente leva muitos anos para conseguir fazer uma mudança dessa, porque são muitos os interesses e a mudança de um currículo não pode ser no grito, na porrada, né? Ela precisa ser uma mudança muito consensuada. Então, isso é uma disputa interna. E os acordos políticos interno e externo que estão sempre presentes. A ideia de que na universidade não tem uma disputa política, ela é equivocada. A universidade tem uma disputa política, sim, ela pode não ter uma disputa partidária, mas ela tem uma disputa política muito importante e muito interessante, né? Assim, só o governo Bolsonaro foi descobrir, e eu não sei onde é que ele descobriu, que as universidades são de esquerdas e comunistas. Eu não sei onde é que está essa universidade, eu continuo procurando, mas o governo Bolsonaro já disse que as universidades são de esquerda. Eu não sei onde é que ela está. O que eu sei é que na universidade brasileira a gente tem uma disputa muito grande, política. Isso eu sei que tem. E que às vezes se avança alguns passos e retrocede outros. Isso para mim é uma disputa política dentro da universidade. Né? Assim, mas essa da esquerda que o governo achou, não sei onde é que ela está. E aí vem então os desafios internos, né, que eu acho que eles são muito importantes para nós, que são os currículos fechados. Né? Os currículos, né, e por isso eu acho que tem um nome que, para quem vem da área de formação do professor, a grade curricular é a verdadeira grade curricular, né? Os currículos estão aqui, quer dizer assim, sabe, o meu plano de ensino está aqui dentro disso aqui, nada mais se faz além disso, né? Qualquer coisa que seja feita além disso, né, é de um esforço do docente, né? Único esforço do docente na sua carga, porque os currículos são fechados para isso, né? Os pequenos poderes, porque, na verdade, não são só os pequenos poderes de pensar que a gente tem as chefias de departamentos, que a gente tem os grupos de pesquisa, que a gente tem os diferentes núcleos, né? Mas que a gente tem, sim, as próprias áreas de conhecimento, né? E que a gente se empodera em determinada área por achar que essa área é mais importante que as outras, e isso impede, então, o avanço do todo, né? E os medos da disputa. A gente tem muito medo de fazer qualquer disputa, né? Quem não é docente vai dizer o seguinte: esse povo é corporativo, eles se defendem entre eles, né? Assim,
docente tudo é corporativo, sempre vai se defender. Não é verdade. A verdade é que nós, docentes, temos muito medo das disputas. Sejam elas as disputas com corpo técnico não docente, sejam elas as disputas entre docentes, sejam elas disputas com os estudantes. Eu até acho que às vezes a gente tem muito mais medo da disputa com os estudantes do que as outras disputas, mas são desafios internos que a gente tem, né, e que a gente precisa vencer. E aí eu vou chegando onde eu acho que a gente vai, porque que a extensão universitária é realmente quem aponta nosso caminho de salvação. E por isso convido a todas as pessoas que, né, se engajam na extensão universitária. Né? Eu acho que esses desafios, para dar conta, os internos, eles estão no interior e no exterior da universidade. Eles estão na gestão. Por que estão na gestão? Né? Porque em muitas universidades, né, a extensão universitária não tem o status que ela tem numa universidade como a URGS. Em muitas universidades não tem. Em muitas universidades, a extensão universitária realmente é algo a mais na universidade. Ela não é formativa no sentido que nós encaramos nessa universidade aqui. Tanto é que em 2012 nós já fizemos uma política de extensão para a URGS. Né? Nós não temos política de graduação nem política de pesquisa, a gente tem política de extensão na universidade, porque em 2012 a gente já fez a política de extensão. Assim, nós dissemos qual era o modelo de extensão que nós íamos seguir. Né? Então, esse desafio está, sim, na gestão. E esse desafio está na gestão, não só na sua regularização, na sua legalização, na sua institucionalização, está também no financiamento. Né? Assim, e quando aperta, assim, de onde tira-se os recursos? Né? Ou para onde não se vai os recursos no caso do financiamento? Não vai para a extensão universitária. Né? Então, está sim, esse desafio está na gestão. Né? Ele está na trajetória institucional também. Né? Nós temos esta universidade aqui tem uma trajetória de extensão universitária desde a sua existência. Né? Seja na cultura, seja na questão das agrárias, seja no dia a dia. Quer dizer, a universidade é responsável por ter feito, ao longo da sua trajetória, muitas atitudes resultado da extensão universitária. A criação do BRDE, o MARGS, né? A questão dos solos, eu me esqueci agora o nome do projeto, aquele que foi o projeto de solos aqui do Estado, que foi construído pela agronomia. Então, nós temos sim uma trajetória institucional, que se perdeu em alguns momentos, que retorna em outros, e que fruto das disputas da trajetória de cada gestão é exatamente isso. Assim. Mas nós temos uma trajetória institucional que nos leva a isso. E hoje, na URGS, o docente pode, claro que isso eu disse lá no início, né, o concurso docente pode ser com projeto de pesquisa ou projeto de extensão. Normalmente se opta por projeto de pesquisa. E se opta por projeto de pesquisa, porque é mais fácil jogar um projeto de pesquisa do que jogar um projeto de extensão. Para jogar um projeto de extensão, eu preciso ter uma banca que tenha um entendimento desse papel. E que não é só um papel faz um projeto de extensão aqui, é a compreensão do que seja a universidade. Então, sempre é mais difícil. Né? Mas na URGS já pode fazer concurso tendo projeto de pesquisa ou de extensão. A carreira docente já conta hoje, né, a atividade de extensão. Então, aqui nós já temos institucionalizado vários itens. Né, assim, e no CNPq a gente conseguiu ter uma aba que pode inserir lá projeto de extensão, né, na área de projetos. Então, esse é uma trajetória institucional que já avançou. Né? E aí a compreensão do papel formativo da extensão. Né? Por que nós precisamos compreender esse papel formativo? Porque, voltamos lá no Paulo Freire, se eu pensar que só eu, docente, ensino e os outros aprendem, né, eu esqueço isso. Agora eu tenho que pensar que o estudante que vai para atuação em comunidade, ele aprende com essa comunidade, ele volta de lá com outros questionamentos. Né? Sim. Então, esse papel formativo da extensão universitária, nós precisamos compreender que ele existe. Né? Para além da sala de aula, né? Ou para essa sala de aula estendida. Os argentinos usam uma coisa horrível para falar de extensão universitária. Hoje eu estou tentando falar mal dos argentinos. Aí eles dizem assim, porque o espaço áulico, então esse aqui é o espaço áulico, e o espaço não áulico. Não, né? Lá fora, nas comunidades, nos postos de saúde, em diferentes locais, também é um espaço áulico.
Os estudantes também estão aprendendo a ser novos profissionais e profissionais diferenciados. Então, essa compreensão do papel formativo da extensão, assim, nós temos que ter clareza, nós docentes aí, porque se nós não tivermos clareza desse papel, vai ser muito difícil a gente aceitar, porque às vezes aceitar que o estudante vá aprender lá fora e traga outros tensionamentos que ele aprendeu lá fora. A disponibilidade também de cada um de nós, né? Cada um de nós docentes, né? E a capacidade de aceitar essas mudanças, porque se nós pensamos que nós temos que faço atividade de ensino, então eu programo minhas aulas, né? Eu tenho minha atividade de pesquisa, né? E eu tenho atividade de extensão universitária, né? Ainda, por mais que esteja valorizada a extensão universitária, nós ainda temos uma compreensão, e essa é uma compreensão que não se modifica bem simples assim, né? Tem uma compreensão que quem faz pesquisa tem um status superior a de quem faz extensão. Não é verdade, né? Isso é uma compreensão de pensar a universidade ainda como um local de poucos, de elite, de que eram aqueles intelectuais que trabalhavam com isso. Hoje nós não somos intelectuais, nós somos trabalhadores da educação e estamos aqui tentando resolver, e todos os dias tentando resolver um problema, né? Assim, sabe? Então, a questão toda é a gente ter essa capacidade de ter disponibilidade de aceitar essas mudanças, né? É difícil a gente aceitar as mudanças, né? Por tudo que eu já vinha ponderando antes, é muito difícil a gente aceitar essas mudanças todas, tá? Inclusive do dia a dia, né? E na universidade, a partir das mudanças das ações afirmativas, nós temos muitos problemas, precisamos reconhecer que nós temos problemas, para aceitar, né, este novo que tem na universidade. E muitas vezes aceitar, eu disse a semana passada, numa sala de aula, que o estudante não queria ir embora. Não queria ir embora. O estudante é jornalismo. Ele não queria ir embora. Aí eu só descobri que ele mora na região metropolitana, que ele não poderia ir embora porque ele tinha um estágio que seria só de noite. Se ele fosse embora, ele não teria passagem para voltar. E ele não tinha comida aquele dia em casa porque ele tinha 2 irmãos e já tinha dividido a comida, ele não poderia voltar para casa. É um estudante de jornalismo, do 6º semestre. Então, essas realidades a gente só vê se a gente estiver disponível para entender o que está acontecendo com o aluno. E aí vem os desafios, né? Primeiro deles, né, eu vou ter que a extensão universitária, ela sempre vai se descolar desse discurso fácil das estatísticas. Por que ela se descola disso? Né? Porque a gente sempre vai ouvir, até de mim não, eu sou professor de extensão. A gente vai ouvir assim, não, porque a nossa universidade, ela é maravilhosa, ela é isso e aquilo, ela tem tantos grupos de pesquisa, ela faz tantas pesquisas assim, ela está nos rankings, tal e tal. Acabou, não tem extensão universitária, ok? Então a gente se descola disso, porque a gente não consegue medir a extensão universitária pelo chamado impacto, né? Eu dou um soco aqui em alguém. Não é isso que acontece, né? A extensão universitária, para além disso, porque eu não consigo medir essa extensão universitária, parece que ela escorre entre os dedos, eu esqueço dela, né? O fortalecimento das parcerias, eu sempre penso que a universidade, através da extensão universitária, até de outros setores, mas vamos falar da extensão universitária, ela precisa estar sempre em parcerias com serviços, né? Com os poderes públicos, federal, municipal, estadual, com a iniciativa privada, né? Mas principalmente por causa visando a implementação das políticas públicas, que eu dizia antes, que assim, nós não executamos políticas públicas, né? Mas nós estamos aí para dar condições de que as pessoas possam ver aquilo que está acontecendo e que aquilo é interessante para elas, né? Isso inclui a superação da pobreza, que é um dos ODS hoje, né? A promoção do desenvolvimento sociocultural, envolve várias questões. Então, acho que esse é um dos desafios, que é o fortalecimento das parcerias, né? Assim, mas a universidade não faz. A universidade faz, só que depende de cada um de nós, depende dos docentes, depende de cada um estar com essa disponibilidade e propor isso. Quando dizem, porque a universidade, a reitoria, não sei o que lá, eu sempre assim, eu quero ser muito amiga dessa senhora que se chama reitoria ou dessa senhora que se chama universidade, porque elas são tão poderosas que a gente sempre se refere a elas como uma coisa poderosa, assim, né? Precisam ser amigas, né, para poder ter, né? Somos todos nós, né? É nós que temos que propor, né? Se a gente não fizer essa proposta, ela não vai surgir do nada, né? Não vai ser do novo Espírito Santo que vai baixar aqui, né?
A partir do PNE, então, a questão e das diretrizes, né, nós precisamos modificar a formação universitária, que é a implementação dos créditos de extensão universitária. E isso Marcos, é a grande inovação no ensino. Não tem outra inovação no ensino hoje que não seja essa aí que a gente vai fazer pensando que os estudantes vão ter outra formação. Nós vamos, a grande abertura que nós temos para fazer é essa, é a inserção de créditos em extensão universitária. É o estudante poder estar lá no centro de saúde modelo, com uma atividade pelo SUS, e isso aí ser contado, porque aquele projeto desde o início o estudante estava lá, ser contado como formação para o estudante, como crédito para ele. É isso. Né? É essa que é a questão. Eu não posso dar o exemplo do jornalismo, porque eu sempre acho que o jornalismo fica fácil. O jornalismo, se quisesse ter modificado, o currículo tinha modificado há muito tempo atrás, porque é fácil para o estudante de jornalismo desenvolver as suas atividades em diferentes projetos de extensão. Para outros não é tão fácil. Mas a ideia não é que o estudante, com a abertura dos créditos para a extensão, não é que o estudante fique dentro da sua área. A ideia é que o estudante possa fazer um percurso, que nós temos as disciplinas obrigatórias, que são de formação do jornalista, nós temos disciplinas que são obrigatórias, que são importantes, que são da área de conhecimentos sociais e aplicadas, e nós temos outras atividades que o estudante pode realizar, então, fazendo em projetos e programas de extensão universitária, ele pode querer fazer alguma coisa na medicina, o estudante de jornalismo. A gente pode, por que não pode? Eu vou continuar formando um jornalista, mas ele vai ter outro olhar sobre essa formação, e assim todas as áreas, quer dizer assim, o estudante de medicina, ele vai querer fazer alguma coisa do jornalismo, claro, pode fazer do jornalismo, ele pode fazer, assim, algumas universidades já pensaram esse modelo, que é um modelo que funciona com um núcleo obrigatório de formação da área, um núcleo que é da grande área de conhecimento, um núcleo que é decidido pelo NDE, que vai dizer que isso aqui tu precisa fazer, e outro que o estudante vai sair por aí, fazer uma viagem, trazer o seu conhecimento, reconhecido pela sua comissão de graduação, né? E aí, então, isso eu acho que é o cumprimento das diretrizes do PNE, passa exatamente por essa modificação. E aí é urgente a avaliação da qualidade, né? Não só da extensão universitária, mas da própria universidade. Assim. Aí quando a gente pensa assim, como é que a gente avalia qualidade? Né? Como é que a gente diz que foi feito lá naquela comunidade, com a atuação da extensão universitária, com a presença de estudantes, de professores, como isso foi importante, o que isso modificou, né? A gente pode pensar, eu ia ver se tinha alguém aqui que era desse grupo, não, mas a gente pode pensar que recentemente se emancipou, em outras palavras, um grupo de mulheres que a extensão universitária sempre trabalhou na Ilha da Pintada, com geração de renda. Elas agora se emanciparam, tipo assim, porque agora elas já têm condições de fazer a sua geração de renda. Elas tão importantes que elas arrumaram até um design para suas biojoias, que assim, mas agora elas sim, era isso que a gente queria, que um dia elas não precisassem que a universidade estivesse lá, né, todas as semanas, com os estudantes, conversando, tentando fazer. Emanciparam a geração de renda. Isso é importante, isso é alguma coisa que se mede a qualidade, né, da extensão universitária, a qualidade da universidade na sua intervenção na sociedade. Né? Assim, esse status de excelência que a gente fala da universidade tem que passar por isso. Né? Eu gostaria de ver assim, esta universidade é excelente porque, na verdade, ela tem uma relação com a comunidade que, se fechar uma das portas da universidade, a comunidade vai dizer, não pode, essa universidade, eu preciso dela. Né, assim, sabe? Mas, enquanto não for isso, a gente está ainda fugindo dessa excelência. Né? E aí eu vou apontar as alternativas para encerrar, né, a minha fala, que eu acho que a gente precisa, né? E a extensão universitária está fazendo isso. Aqui nós temos feito já há 2 anos um debate que são os diálogos da extensão, que é a definição de novas metodologias de ação. Essas novas metodologias de ação, elas passam, nesse momento, por dificuldades muito sérias. Porque tudo o que se faz tem questionamento, né? E essa semana passada a gente teve problemas muito sérios, porque tem um projeto de extensão que trabalha numa vila distante, e que aí os parceiros, as lideranças da vila, sempre estiveram atuando dentro da universidade, a universidade vai lá com os estudantes, aí a 0 hora estampa uma foto, os 4 líderes da vila são foragidos e a polícia atrás dos... Enfim,
Aí o projeto de extensão cai na minha sala, como é que nós vamos fazer agora, o que vai acontecer, porque eles estão aqui dentro, tem fotos deles aqui dentro do projeto, mas tem fotos deles na 0 hora, como são foragidos, coisa e tal. Não sei o que as pessoas fazem depois que elas saem da universidade, não sabemos nem nós mesmos que fizemos depois saímos da universidade, nós temos que saber quando estamos aqui dentro da universidade, né? A nossa tarefa aqui é essa, né? Assim, então, essa definição dessas novas metodologias, como é que nós vamos conseguir trabalhar em determinados lugares hoje, como é que vai ser a nossa atuação, elas são muito importantes, né? Para que a gente não tenha que responder por uma metodologia errada, às vezes, que a gente fez, né? Em alguns momentos, né? A questão da inserção social, que essa está dada pela extensão universitária, criando um mecanismo de interatividade, que é o que a gente quer, que é essa, aí de novo, esse mesmo projeto, que é um projeto que traz para dentro da universidade, né, as lideranças da comunidade, e vai para lá para a comunidade, mas que daqui a um pouco não consegue entrar na comunidade, porque né, a comunidade está cercada, né, pelo tráfico, que a gente não sabe se os próprios líderes não eram do tráfico, né, ou se eles estão foragidos porque foram ameaçados. A universidade não consegue chegar nisso, né. Ainda bem que a gente tem um projeto muito forte, que é do Saju, que consegue ir atrás para buscar essas soluções, né. As teorias, quando eu falo em teorias, é porque a gente, muitas vezes, nós entendemos que a extensão universitária é só uma prática, né, só uma prática. Vou lá, faço isso, está feito, vamos embora, né, sabe assim. E não é, né. Na verdade, a extensão universitária tem uma fundamentação teórica muito forte, né? A gente só faz extensão universitária porque a gente acredita. Paulo Freire, Oscar Jara, né, na teoria da educação popular e tantas outras coisas que nos levam a pensar que é possível fazer uma formação que é diferente de uma formação mais enquadrada ou quadrada, né? E no caso da extensão, é a definição dos indicadores. E a gente faz uma definição de indicadores, a gente precisa pensar na definição dos indicadores, né? Cada docente hoje na sua ação precisa pensar isso, porque não pode ser o número de pessoas que assistiram àquela palestra que teve ali, o número de pessoas que foram ao show no salão de atos da universidade. São números, né? E quantas outras que foram afetadas por isso e que não foram contadas na entrada do salão de atos ou na reunião que tivemos lá com as mulheres em tal lugar para discutir, né, uma geração de rendas. Assim. Então, essa definição de indicadores, ela precisa levar em conta dados objetivos, sim, e quantitativos. Porque os setores de financiamento nos cobram dados quantitativos, mas ela precisa levar, sobretudo, os dados qualitativos em jogo. O que nós conseguimos fazer a partir disso, né? Que efeitos teve isso, né? Assim, não é questão do impacto só, né? É como isso foi modificando aqueles setores onde nós estávamos, e como modificou a nossa realidade de volta dentro da sala de aula. Né? Porque modifica, sim, a realidade dentro da sala de aula. É evidente que modifica a realidade dentro da sala de aula, né? Modifica pelo aluno que vem questionar, mas modifica por nós também, docentes, né? Nós precisamos ter uma vigilância permanente, né, um compromisso social e político que nós temos que ter, porque eu disse antes, na hora do aperto da redução de recursos, o primeiro setor afetado é a cultura e a extensão universitária na sequência, né, assim, por que isso é importante, né, as pessoas assim, mas eu preciso ter isso e aquilo, mas, né, vocês têm um transporte para ir lá realizar uma atividade num local distante da escola, não tem esse transporte. É uma definição de prioridades. A gente precisa definir prioridades do que é importante e do que não é importante. Então, a gente tem um compromisso social e político, eu acho que a vigilância é o que mais nos faz ficar atentos, né? Responder para essas demandas, né? Elas são necessárias, que a gente tenha que dar resposta para isso, de novo, porque se a gente não der resposta para isso, se as comunidades não sentirem o quanto a universidade é importante, e ela sente o quanto a universidade é importante através da extensão universitária mesmo, porque todas as nossas pesquisas, elas são muito importantes. As pesquisas demoram para a sociedade reconhecer que elas são importantes, né? Se a gente pensasse, não me matem, tá? Mas se eu pensar em passado, presente e futuro, eu posso pensar assim, não me matem, pelo amor de Deus, eu preciso ser... Ensino pode ser passado, porque eu ainda continuo ensinando muitas coisas que eu já aprendi ontem, antes, certo? É passado. A pesquisa é o futuro, eu tenho que prospectar coisas para o futuro. E o presente,
que diz que hoje é importante estar aqui é a extensão universitária, né? E isso não pode ser uma ação assistencialista, né? Tipo, eu vou lá, simplesmente, o pessoal do odonto, que eu uso muito o exemplo, não posso simplesmente lá arrancar o dente de alguém que está com dor de dente, né? Posso fazer essa assistência. Dá para fazer também, mas não é isso que a gente vai fazer, né? Nós temos que pensar, e que não é só uma aula prática de odontologia, nós temos que pensar na transformação que se dá no que se considerou quando chegamos para fazer isso com o grupo testante de odontologia, né? Que a dor de dente daquelas pessoas não é uma dor de dente simples, né? Isso é uma questão que envolve alimentação, que envolve saúde, que envolve todo o tratamento de água, que envolve as condições de habitação. Tem muitas outras dores que são as dores da alma, né, e que essas pessoas estão envolvidas. E aí é que entra a extensão universitária nessa ação, que eu digo que ela é crítica e transformadora. Tá? E, por fim, para encerrar, encerro de novo com Mia Couto, né, que é do mesmo texto aquele que eu fiz a abertura, porque eu acho que a gente vive sob as mesmas nuvens cinzentas, né, todos nós, do Sul e do Norte, do Ocidente e do Oriente. Muito obrigada. Deixa eles falarem depois, a gente... Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Estela, mas antes apresento ela. Ela possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da nossa universidade. Tem experiência nas redes privada e pública de ensino como professora e supervisora. É professora de Educação Física do Projeto Amora, do Colégio de Aplicação, atuando junto aos 6º e 7º anos do ensino fundamental. Atualmente é pesquisadora do NECAEA, da URGS, o Núcleo de Estudos sobre Coordenação das Ações e o Ensinar a Aprender da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participando da pesquisa Contribuições da Epistemologia Genética para Práticas Escolares e do Projeto de Extensão, a aprendizagem no contexto escolar, possibilidades de construção. Nestes dois contextos, tem realizado formações de professores em escolas da rede pública estadual, aqui do nosso estado, que atendem jovens de 15 a 17 anos que ainda não chegaram ao ensino médio. Não, esse aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compor essa mesa e compartilhar o trabalho que tem sido feito por um grupo de professores ao longo de 9 anos, que é o programa Trajetórias Criativas. Desculpem, mas ele apareceu já no meio da minha apresentação. Deixa eu só voltar. Ok. Não há como falar do tipo de formação de professores do Trajetória sem contextualizar o âmbito dessa ação de extensão. Não há também como começar esta fala sem mencionar as pessoas que fizeram parte dessa caminhada. O programa não é o resultado do trabalho de 1 ou 2 professores, mas é o empenho de um coletivo de autores que participa de todo esse conjunto de ações que são desenvolvidas desde 2011. Eu gostaria de citar o nome desses professores como uma homenagem a esse esforço que se iniciou nesse ano de 2011. Ítalo Modesto Dutra, Miriam Figueiró, Simone Rocha da Conceição, Rosália Procasco Lacerda, que é a nossa atual coordenadora, Ana Carolina Fux, Lúcia Couto Terra, Jocelito Zala, Lígia Beatriz Goulart, Rosane Nunes Garcia, Estela, Tatiana Cibele Mendonça Pereira, Mônica Torres Bonato, Lucas Pimentel Mizusaki, Adalto Locatelli Taufer,
Henri Daniel Lorencena Souza, Mônica Batista Pereira Estrázulas, Ivana Cátia de Souza Ferreira, Mara Hermes, Liege de Olinda Westermann, Eduardo Brito Velho de Matos e Liane Senger. São professores que atuaram e atuam no colégio de aplicação, alguns não estão no grupo que desenvolve as ações de formação, mas sem esse grupo, esse programa não existiria. Em 2011, surgiu, tudo começou e tem como amparo as experiências exitosas do CAP, em vários projetos de diferentes equipes, na educação de jovens e adultos. Eu trago a imagem dessas lentes para mostrar que esse coletivo de autores tem um olhar peculiar, que é pautado pela busca ativa de um grupo específico de estudantes entre 15 e 17 anos que ainda encontram-se no ensino fundamental. Na sua grande maioria, são negros, são pertencentes de comunidades indígenas, pobres, vivendo em locais menos favorecidos nas grandes e pequenas cidades do nosso país. Além disso, um coletivo de autores formado e que tem o seu pé no trabalho que é desenvolvido na escola de educação básica. No Brasil, são 35 milhões de estudantes na escola, segundo o Censo Escolar de 2017. Dentre esses 35 milhões, 7 milhões estão em defasagem, idade, etapa da escolaridade. E dentro desses 7 milhões, a gente vai encontrar 5 milhões no ensino fundamental e 2 milhões no ensino médio. Esses 7 milhões mencionados anteriormente, eles têm 2 ou mais anos de atraso em relação à sua idade e à sua série, ano de escolaridade. E um histórico pesaroso de reprovações, evasões, retornos à escola, novas evasões, desistência da própria escola, inserção precoce no mercado de trabalho. Impostos e posições que são bem complicadas. Eu utilizo essa imagem para representar a distribuição dessa grande distorção no Brasil. Esse quadro nos mostra que temos uma disparidade entre a região norte e nordeste e o restante do país. Vemos a situação nada confortável também do Rio Grande do Sul, que apresenta um percentual variável de 10% a 100% em certas localidades remotas do nosso estado. Esses dados foram retirados do censo escolar a partir de uma publicação do Unicef. Então, os estados em que a distorção é mais acentuada são Sergipe, com 43%, Bahia, Pará, 41%, Alagoas, Rio Grande do Norte, com 38%. E os que já buscaram suas soluções mais efetivas para a correção de fluxo são São Paulo, com 10%, e Mato Grosso, com 11%. O que nos chama a atenção é o posicionamento do nosso estado, junto com Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Aqui foram selecionados os municípios atendidos pelo programa Trajetórias Criativas quanto ao percentual de estudantes que frequentam o ensino médio. Existe uma grande variação entre os municípios atendidos. Os municípios são Alvorada, Canoas, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. E há uma variação de 38,4% em Alvorada
e 49,5 em Santo Antônio da Patrulha, município esse que já não faz parte mais do nosso programa. A taxa de distorção se distribui de modo peculiar conforme a rede de ensino. Então, nessa imagem, a gente vê as diferentes redes, tendo os maiores níveis na rede municipal, aquela primeira mais clarinha, seguidos da rede estadual, que é o foco do nosso programa, acompanhados também da rede federal e, em último lugar, a rede privada, que também se depara com esse problema. Frente a toda essa situação brasileira educacional, esse grupo de professores, autores, construiu uma grande pergunta norteadora para suas ações. Como organizar uma proposta pedagógica adaptável que possa contemplar as diferentes realidades das escolas públicas do território brasileiro, para a superação dos entraves que impedem a regularidade do fluxo escolar dos adolescentes de 15 a 17 anos que ainda não concluíram o ensino fundamental? Dessa maneira, essa questão norteia há 9 anos o nosso trabalho. Alguns pressupostos orientam e nos ajudam a desenvolver essas atividades. O primeiro deles é a livre adesão. Nenhuma escola é imposto a existência do programa. Eles são convidados, sempre convidados. E isso, para nós, faz toda a diferença. Quando eles aceitam, eles realmente estão abertos para as trocas que se sucedem. Além disso, há um grande compartilhamento e um compromisso com esse compartilhamento de ações educativas abertas. Não são manuais, não são prescrições, não são receitas de bolo, mas são compartilhamentos, trocas. Em terceiro lugar, vai ao encontro do que a professora Sandra vinha anunciando na sua fala, a relevância das parcerias de trabalho. Essa importante, a parceria de trabalho, ela está estruturada no programa em uma grande rede de apoio, valorização, corresponsabilidade. Parcerias que não pretendem assumir uma perspectiva neoliberal e mercadológica, mas fomentar trocas e possibilitar a construção do novo e da reafirmação das práticas que existem e acontecem em muitas escolas estaduais e aprender com elas. Em quarto lugar, nós destacamos o acompanhamento. Essa é uma referência para o nosso processo de formação de professores, que embasa todas as nossas ações. O acompanhamento em rede, como a possibilidade de exercer uma política com P pequeno, de entrar nas escolas, de compartilhar com essas escolas ações e construir projetos, ações metodológicas em conjunto. O acompanhamento é considerado como uma grande disponibilidade ativa para acompanhar esses processos e fomentar um contexto de interações sociais em que professores construam o novo, reafirmem as práticas que têm dado certo, se desequilibrem em suas ideias prévias e possíveis ações desprovidas de reflexão e que, por meio de trocas, se consiga construir alternativas para a superação dos entraves que mantêm esses jovens em situação de distorção. Alguns conceitos amparam essa proposta de ação educativa do programa Trajetórias Criativas. Devem ser concebidas de modo intercambiável, desconectados de uma acepção neoliberal e reconfiguradas a partir do que é importante para o programa.
essa corresponsabilidade, a criação do novo, o aprofundamento do que já existe em cada contexto escolar e a possibilidade de mudança de uma realidade pautada por muito insucesso. Nesse sentido, o programa ele está pautado pela própria LDB, que em seu artigo 23 abre a possibilidade de uma organização de tempos e espaços para atender às peculiaridades dos processos de aprendizagem e necessidades dos estudantes nessa faixa etária. Além disso, também se ampara na Resolução 343 do Conselho Estadual de Educação, que no ano de 2018, em seu artigo 4º, fez uma menção à importância dessa implementação de projetos pedagógicos com diferenciação curricular e indicou, nesse artigo, o programa Trajetórias Criativos como uma das possibilidades. Temos algumas metas ao longo desses anos, e a primeira meta foi, e é, a produção de material de natureza teórico-metodológica para ser viabilizado e disponibilizado por meio digital. Foram produzidos, no total até agora, 15 cadernos do Trajetórias, e alguns deles ainda estão no site do MEC, não sabemos até quando. A segunda meta é ampliar, e tem sido ampliar, o número de escolas da rede estadual do Rio Grande do Sul. Nós, em 2012, nós tínhamos 6, em 2018, nós tínhamos 20. A terceira meta, ela diz respeito à formação de professores de modo específico. Então, agora a gente se debruça a compartilhar com vocês um pouco das possibilidades formadoras, as experiências que nós temos tido ao longo desses anos, que nos causam muito orgulho e nos trazem muitos desafios. Tudo começa com uma sensibilização. E as escolas, as secretarias, os institutos são convidados a participar. Muitas vezes, o nosso trabalho começa e termina por ali, porque as escolas se sensibilizam, mas elas não continuam. Os que aderem ao programa, eles têm o acesso a diferentes modos de realizar essa formação, dentre os quais a gente destaca as imersões, que se tratam de um mergulho teórico a partir do desenho curricular que foi criado, pautado nas experiências do colégio de aplicação e buscando mudanças e possibilidades de mudanças de paradigma dentro do ensino e da aprendizagem. Os seminários, por sua vez, eles têm uma intenção de aprofundar as questões teóricas, trazer as grandes ações e construções dos próprios professores das escolas para um momento de compartilhamento e aprofundamento de algumas questões. De uns anos para cá, também esses seminários são abertos espaços para que os professores dessas escolas possam apresentar os seus trabalhos científicos de graduação, de mestrado, especialização e doutorado. Além disso, nós temos um acompanhamento presencial, com visitas e reuniões de trabalho, que ora são movidos pelo interesse dos professores formadores e ora atendem às solicitações específicas dos contextos escolares dos seus professores. Também temos assim, as experiências que nós temos feito durante esses anos com relação à criação de polos. Nós estamos numa segunda versão de criação de polo, que parte das necessidades que foram elencadas em cada contexto escolar, e as escolas foram agrupadas em pequenos núcleos, e os professores fazem formações com esses microgrupos
de professores, segundo aquilo que eles nos solicitam. Além de tudo, o foco na ampliação das conexões, através das plataformas digitais, que no início a gente tinha um site, que nós achamos que ia ser muito profícuo, mas na verdade não deu muito certo. Mas as redes sociais tomaram o lugar dessa plataforma, no sentido de que nós usamos muito Facebook, WhatsApp e algumas outras. Então, eu trouxe aqui uma linha do tempo para marcar alguns acontecimentos importantes ao longo desse trabalho que tem sido feito. Em 2011, quando tudo começou, nós tivemos uma parceria com a Secretaria de Educação Básica do MEC. E, nesse momento, nos foi solicitada a criação dos primeiros cadernos. Nós ficamos um ano elaborando esses cadernos para que, em 2012, efetivamente, as escolas começassem a aderir ao programa. Então, no início, nós tínhamos apenas 6 escolas. No ano seguinte, em 2013, nós tivemos a primeira expansão. Dobraram o número de escolas, né? De 6, nós tivemos 12. Em 2014, o número se manteve, mas nós tivemos um evento bastante importante e rico, que foi a criação do curso de especialização em educação integral, com ênfase em trajetórias criativas, a partir de uma parceria com a Faculdade de Educação e o CAP. Em 2015, nós tivemos um pequeno aumento de 14 escolas, 2016 também, e um fato importante que nos revela assim, a importância para a vida das comunidades escolares foi a inserção em uma das escolas que iniciou em 2012, no seu regimento interno, uma cláusula de que haveria a necessidade de se ter o programa e as ações voltadas para essa correção de fluxo. Em 2017, 16 escolas, e o antigo projeto de extensão se torna um programa. No ano subsequente, 20 escolas, que foi o máximo de escolas que... Há uma variação, porque algumas desistem, outras continuam, depois, mas esse número gira em torno de 20. E nesse ano, houve também um movimento bastante importante, considerado pelo grupo de professores formadores, que foi a inserção e homologação das bases curriculares para a correção de fluxo no TC, junto à Secretaria de Educação do Estado. Ou seja, o sistema engessado da Secretaria de Educação teve que assimilar as características desse programa para poder localizar esses estudantes e prever o avanço dentro dos 3 anos que eles têm direito de permanecer no Trajetórias. Nesse mesmo ano, houve aquela resolução que eu já mencionei anteriormente, do Conselho Estadual de Educação, a 343, citando Trajetórias como alguma possibilidade a ser pensada na correção de fluxo. Em 2019, o nosso ano, né, houve também um evento importante, que foi a assinatura do convênio URG-SEDUC-RS, que teve o intuito de garantir o caráter especial do trabalho dos professores do programa, que implica em certas condições de trabalho que impactam na sua carga horária e nos recursos humanos, com a redução do número de estudantes atendidos por professor, a docência compartilhada e a garantia de um planejamento coletivo de 4 horas semanais, além de uma perspectiva de currículo que talvez em outro momento a gente possa se deter nela. Ok. Nós tivemos também, ao longo desse tempo, uma variedade de produções acadêmicas dentro da graduação, da especialização, mestrado e doutorado.
Em 2018, até 2018, foram 614 professores atendidos em sua formação contínua, 27 escolas atendidas e 3.719 estudantes atendidos. Aqui uma explicitação do dado anterior, mas especificado em relação aos anos de trabalho, de 2014 a 2018. E o que nós achamos bastante importante de mostrar para vocês que são as progressões para o ensino médio. Nós tivemos em 2012 41%, 2013 35%, 42%, 44% e em 2017 52%. Aqui nós temos uma imagem dos dados do INEP para verificar que há uma variabilidade nessa correção de fluxo em cada contexto escolar. Aqui nós temos nomes de 4 escolas que iniciaram conosco em 2012 e permanecem até hoje. Há reduções, há aumentos, há reduções outra vez, se a gente vai acompanhar ano a ano, e esses dados revelam a complexidade que é cada contexto escolar e a complexidade que é esse tema da correção de fluxo quando assumida pela comunidade da escola como algo que se deve prestar atenção. Nós temos exemplo de, não dá para ver muito bem, mas a Brigadeiro, por exemplo, ela teve uma grande redução ao longo desses anos, mas atualmente eles estão recebendo os estudantes de outras escolas e estão corrigindo o fluxo de outras escolas. Então, na verdade, o número deles vai aumentar, mesmo tendo feito um trabalho bem feito, né, bem adequado à proposta. Gostaria de compartilhar os desafios que a gente tem enfrentado, já terminando, com relação ao nosso trabalho ao longo desses anos. Existe uma demanda variável para a composição de turmas, de trajetórias na escola, como eu dei o exemplo anteriormente. Às vezes a necessidade às vezes a necessidade é amparar outras escolas das cercanias. Mas as escolas que participam do programa, elas realmente assumiram a responsabilidade de tocar nesse assunto. Dificuldades da equipe gestora, então a gente viu ao longo desses anos a importância que é trabalhar com a equipe diretiva das escolas, no sentido, no caso da Secretaria de Educação, da manutenção da carga horária prevista, esclarecendo os meandros dessa proposta, tanto teórico-metodológica, como da garantia das condições necessárias de recursos humanos, e para minimizar certas resistências que sempre acontecem. Além disso, a questão do RH da Secretaria tem sido um problema bastante complicado, no sentido que existe muita falta de professor. Atualmente, de uns anos para cá, nós estamos nos defrontando com uma estratégia do RH que foi colocar um professor para 2 ou mais componentes curriculares para diminuir o gasto com a carga horária de 2 professores. Um professor pode fazer o mesmo trabalho de 2 ou 3. E isso tem impactos significativos em toda a proposta. Além de tudo, os contratos temporários, porque muitos professores são formados durante anos e saem das escolas. Então, a gente investe na formação que, na verdade, não fica naquela escola. E os grandes tensionamentos que existem entre o RH, a disponibilidade de dinheiro, e as indicações pedagógicas e a proposta teórico-metodológica. A adequação do tipo de formação ao contexto anual das escolas. Então, a cada ano, nós nos sentimos um pouco surpresos com ações que acontecem. É sempre um inusitado, é trabalhar com o inusitado a cada ano. Muito também em função da falta de valorização do trabalho dos professores das escolas estaduais, a grande desmotivação desses docentes, as questões de dificuldade de
de dinheiro, parcelamento de salários, como todos nós bem sabemos. E, além disso tudo, nós já enfrentamos, nesses anos, 9 anos, nós já passamos por três governos, e a cada mudança de governo, novas surpresas nos aguardam, né? Mas agora nós temos um convênio com a duração de mais 2 anos, nós achamos que isso será respeitado. Eu gostaria de finalizar agradecendo imensamente essa oportunidade de compartilhamento desse trabalho que em 2020 vai completar 10 anos de existência, desculpa. Agradecer também a oportunidade de reafirmar o nosso firme propósito em acreditar em uma escola pública, gratuita e de qualidade. E, consequentemente, criar condições para que a formação de professores também esteja pautada por esses mesmos valores e por uma experiência docente que se enraiza no cotidiano da escola pública de educação básica. Muito obrigada. Sandra, daqui horas. Vai sair. Muito bem. Então, agora, passo a palavra para o professor Felipe, mas antes o apresento. Ele possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura pela nossa universidade, mestrado em Reprodução Animal, Biotécnicas da Reprodução pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, e doutorando no Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde. Tem experiência na área de Biologia Geral, com ênfase em Biologia Molecular. E é professor de Ciências e de Biologia na rede particular de ensino, foi de 2007 a 2011, e atualmente é professor do Colégio de Aplicação da Universidade. Agora sim? Também não. E agora? Sim? Não? Melhor, falar bem perto, né? Então tá. Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. Agradeço ao professor Vitor também, que fez o convite em nome do CICE, ali especialmente, mas a toda a comissão organizadora. Eu vou fazer um breve relato e acho que depois no nosso debate talvez possa se enriquecer melhor, né? Pena que a professora Sandra teve que sair. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir? Tá. Não, eu falo mais perto aqui, que eu estou falando longe do microfone, por isso. Eu vou falar então um pouquinho sobre o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. Esse projeto, essa proposta, ela surgiu de um edital da CAPES em 2012, que tinha o objetivo de promover uma interação maior entre os diferentes cursos de formação de professores, os cursos de licenciatura, buscando atender essas necessidades, né, das licenciaturas, em questões de didática, de elaboração de material, de práticas inovadoras, né? E tinha o objetivo também de facilitar trocas de experiências e o compartilhamento de práticas, que eu acho que é aí é que reside assim, grande parte do aperfeiçoamento profissional do professor. Essa demanda já existia em 2012 em vários setores da universidade, e com esse edital então da CAPES de 2012, então ele acabou contemplando parte de algumas necessidades, né, que a universidade apresentava, como uma integração maior entre o PIBID, o programa Novos Talentos, a Universidade Aberta do Brasil também, e como instituir, aprimorar, né, uma relação mais próxima com a educação básica. Com isso, então, esse edital ele foi lançado para todas as universidades do Brasil, e na URGS o curso de licenciatura em Física, em Química, a FACED e o Colégio de Aplicação se reuniram então para escrever um projeto que foi submetido e foi contemplado. Esse edital então
passou por toda a universidade, né? E essas 4 instituições, então, unidades, né, se reuniram então para formular uma proposta que ela foi contemplada. Vou passar aqui um pouquinho. Então, em todo o Brasil, 70 propostas foram contempladas, né, 34 delas em universidades federais, 21 em universidades estaduais, 11 institutos federais foram contemplados e 4 faculdades ou centros universitários. De 2012 até agora, né, o modo de funcionamento, a característica que cada LIF, né, que cada laboratório está estruturado é muito particular. Eu fiz uma busca nos sites, mas eu não encontrei todos os LIFs, né, e todo o modo de operação dele. Desses laboratórios que está melhor estruturado, assim, em termos de site, de organização, é o da Federal de Santa Catarina, né, que tem toda uma agenda, né, tem todo um descritor das práticas, assim como o nosso também, o LIF Aplicação, também tem todas as práticas relacionadas que nós fizemos lá, porque como é um projeto institucional, um dos objetivos dele é que ele esteja aberto para toda a universidade, né, todas as diferentes licenciaturas que queiram utilizar esses laboratórios, né, ela possa ser utilizada. Os objetivos, então, desses laboratórios, conforme o edital, era que houvesse uma maior promoção da interação entre os diferentes cursos de formação, como eu já havia dito, incentivar novas metodologias voltadas para práticas inovadoras, que se houvesse uma elaboração de materiais didáticos, né, e que esses materiais didáticos pudessem ser compartilhados com todos os atores, né, que estavam ali presentes, e fora também desse ciclo, né, e que houvesse, então, uma articulação maior entre PIBID, entre os novos talentos, né, o então For-Prof que existia, né, que houvesse um espaço de maior articulação, em que a prática e a teoria estivessem presentes e que isso fosse levado aos estudantes, né, das licenciaturas, aos professores que já estão em atividade nas escolas, mas que gostariam de fazer um curso de reciclagem, né, de aperfeiçoamento, onde eu pudesse haver mais reflexão, né, crítica da própria prática, mudança pedagógica, né, e principalmente um maior compartilhamento, então, dessas ações. Como que aconteceu, então, na URGS? A FACED, a licenciatura em Química e Física, e o CAP, então, se reuniram, formularam essa proposta, e nós encaramos, né, o grupo de professores que participou, depois eu vou colocar a listagem dos professores que fazem parte. Na realidade, eu hoje aqui estou só como um porta-voz do projeto, né? Esse projeto foi formulado por um grande número de professores, alguns eu vou listar ali. Teve a participação fundamental no início, né, da professora Rochelle, da licenciatura em Química, da professora Tânia Salgado, da professora, a gente conhece pelo apelido, né, professora Teca, da Física, né, e, esqueço alguém, e o professor Nelton, da FACED. Então, com isso, nós nos organizamos, né, montamos 3 laboratórios, que eu vou mostrar ali agora há pouco, que é o da FACED, o Casa de Ofícios, o do Colégio de Aplicação e o da ESEFID, que está vinculado muito ao curso de dança e ao curso de educação física, que foi criado no ano seguinte, isso em 2013. Esse projeto, esse programa, ele está ligado à coordenadoria das licenciaturas, a Colicem, que está dividida no núcleo de formação de professores, onde o antigo For-Prof estava vinculado, ao núcleo de incentivo e iniciação à docência, o programa mais conhecido é o PIBID, né? E está linkado junto ao núcleo de desenvolvimento das licenciaturas. Então, o LIF faz parte, juntamente com o Observatório das Licenciaturas, com o Programa de Licenciaturas Internacionais, o PLI. Então, ele faz parte, então, do núcleo de desenvolvimento das licenciaturas, né? Numa proposta de ser um trabalho interdisciplinar que possa, então,
fortalecer essas estratégias que são feitas nas diferentes unidades, né, mas que possa ter um espaço para que a gente possa integrar, possa amplificar as discussões, né, o compartilhamento de experiências também. O objetivo, então, é promover essa interação, né, entre os diferentes LIFs da própria universidade. Nós não conseguimos fazer ainda uma integração entre os diferentes LIFs das diferentes instituições, né, que foram contempladas com esse edital. Então, aqui na URGS, os 3 laboratórios estão distribuídos em campos diferentes, né, em campos diferentes. A aplicação aqui no campus do Vale, a Casa de Ofícios na FACED e o Consciência e Arte na ESEFID, né, na Faculdade de Educação Física. Qual é o nosso principal objetivo? Né? Vou mostrar algumas imagens aqui de atividades que nós fizemos na forma de oficinas para os alunos da graduação, da professora Eunice Kindle e da professora Russell. Nós fizemos atividades com eles. Fizemos também atividades com escolas estaduais. Daqui a pouquinho eu vou falar também uma das dificuldades que nós tivemos também, muito parecido com o que a Estela relatou, assim, em termos de atividade docente. E também oficinas para os estudantes de forma individual, né? Individual em termos de oficina, né? Nós temos um pool de oficinas, temos que eu vou, não vai dar tempo de mostrar, mas eu vou projetar elas rapidamente ali, e elas são oferecidas para os estudantes como uma forma, então, de ser esse campo de reflexão, né? De debate da prática, de uma mudança pedagógica, quem sabe, né? A professora Sandra falou ali da importância da questão de haver os currículos serem muito fechados, né, e a extensão ter um papel, então, formativo, né, nas licenciaturas. Então, a gente acredita muito que os LIFs, né, essa atividade, assim como outras também de extensão, são fundamentais para a formação profissional dos estudantes e para um processo também de amadurecimento, né, de crescimento daqueles que já estão atuando. Então, nossas práticas, né, nossas atividades nesse projeto institucional, né, de procurar fazer essas reflexões, a gente procura ter uma ação interdisciplinar. Atualmente, no LIF do aplicação, as áreas que estão envolvidas é a biologia, a química e a física, né, mas a proposta do projeto não é ficar só nas ciências naturais, é expandir para outras atividades. Nós já tivemos professores da área da geografia, estudantes de pós-graduação, professores da rede estadual e professores da rede municipal, atuando, então, como ministrantes dessas oficinas, né, buscando uma formação mais interdisciplinar, como uma forma, então, de a gente transformar o currículo da educação básica no sentido de um aprimoramento, né, de trazer a prática e a teoria e haver esse processo de discussão. O nosso público-alvo, então, são estudantes das licenciaturas, né, os alunos do PIBID e professores da educação básica, da rede estadual, da rede municipal, né, especialmente. Não tivemos ainda contato com escolas particulares ainda, né, não fomos procurados, nem também falta um processo de divulgação melhor da nossa parte também. No próprio aplicação também, né, nós já divulgamos, acho que em 2017, 2018 foi feito um processo de divulgação, né, mas talvez a gente precise internamente a gente discutir mais, debater mais e pensar, não só esse projeto, né, mas como trajetória criativa também, de como amplificar essa nossa ação, né, como um processo de realmente formação, né, de sair aqui só do ensino e só da pesquisa, como a professora Sandra comentou agora há pouco. Aqui é só uma ilustração um pouquinho das atividades que nós fizemos, não sei se dá para ler aí no fundo. Muito pequeno, né? Tá. Então, acho que eu divulgo por e-mail depois para a comunidade do CAP, né? Mas são atividades, por exemplo, como alimentação funcional, conhecendo melhor o DNA, integrando as ciências exatas e da natureza, atividades disparadoras para a iniciação científica no 6º e 7º ano, trabalhando com bactérias no ensino básico, né, temáticas mais voltadas para a área das ciências por enquanto. Mas nosso objetivo é que
outros colegas, outros professores, né, outras áreas possam participar e se juntar a nós. Aqui são os professores que atualmente fazem parte. Temos também a professora Maria Cecília, também da Botânica, outros professores que não estão aqui relatados, né, mas que já participaram da rede estadual e da rede municipal também. Atuamos também com a licenciatura do campo, também fazendo formação com a professora Karen Talceda, também atuando, o professor, o colega da Karen, o professor Ronieri, também ele presente. Aqui são algumas imagens, né, em algumas escolas que nós atuamos. Também a formação é feita no CAP, né, para a gente utilizar também o espaço, né, que foi proposto e elaborado a partir, então, do edital da CAPES. Também temos muitos desafios, né, para a gente tentar efetivar melhor a nossa atuação com o nosso público-alvo. O principal deles é a questão de participação dos estudantes e dos professores, né. A Estela relatou ali a questão me perdi nas minhas anotações aqui, de uma demanda de trabalho muito grande, né? A falta de tempo e a falta de motivação também por parte dos professores. Isso a gente consegue perceber diretamente ali. Nós, em 2018, nós fizemos uma formação numa escola estadual e na metade da formação os professores acabaram desistindo, porque o acordo com o setor pedagógico da escola era de que os professores seriam liberados para fazer a formação, quando, na verdade, um colega que estava em aula naquele momento dava atividade, né? Então, um outro colega tinha que suprir a falta do colega com atividades para ele, e aí, na volta, então, o professor tinha que corrigir as atividades, né? Então, ou seja, ele não era liberado para fazer a formação, né? Então, ele, na realidade, tinha uma sobrecarga de trabalho, e com isso desmotivava, né, a fazer essa participação. Quanto aos estudantes, da mesma forma, né, nós tivemos oficinas que tiveram 10, 12 inscritos também, e a participação foi de 1, 2 alunos também, né. E as oficinas, elas são gratuitas, né, elas não há nenhuma cobrança. Então o principal desafio que nós temos é nesse sentido, assim, né, de ter uma maior participação dos estudantes, né, para tentar trabalhar essas questões de uma maior familiaridade com a prática, né, da atividade interdisciplinar, de ter uma atuação, né, mais desafiadora, tanto para o professor quanto para o estudante. Nós tivemos uma parceria muito efetiva com a FACED, né, que trazia os seus estudantes quando em estágio, né, no período de estágio. Então, foi os momentos mais ricos, foi em 2013 e 2014, né, que houve essa interação maior. Mas ainda o nosso principal desafio é como trazer os estudantes, né. Nós fizemos a divulgação no site da Colicem, nas comissões de graduação também, mas a gente tem muita dificuldade, então, de trazer os alunos, né, de fazer essa participação. É o nosso principal desafio. Fui um pouco breve demais, eu acho, no meu relato aqui, mas acho que a gente pode debater um pouquinho. Então, eu deixo aqui o nosso contato ali do LIF Aplicação. Faço o convite, né, para as demais unidades, para as demais áreas que quiserem participar, né, para utilizar o laboratório e os recursos que eles têm ali presentes, né, para que a gente possa integrar mais, né. Ali os professores presentes são mais da área das ciências da natureza, né, mas é só uma situação momentânea, né. A gente gostaria que pudesse ser amplificado, pudesse ser melhorado essa relação. Eu agradeço, então, muito obrigado.